podem se assentar, queridos. Glória a Deus, nosso primeiro culto do ano. Prazer de estarmos reunidos aqui para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Você que hoje pode estar aqui conosco. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando a palavra essência, você escuta essa palavra, o que vem à sua mente? Quando você escuta a palavra essencial, quais as imagens que você imagina? Bom, essência, para alguns, pode trazer aquela ideia de uma casa, de alicerces, paredes, telhado. Se for pensar numa escola, professores, alunos, alimentação, feijão, arroz, ovos. Mas a palavra essencial, ela parece carregar um conceito um pouco ambíguo. Afinal de contas, ela expressa a robustez de um alicerce e a sofisticação de um perfume. A palavra essência, a palavra essencial, elas demonstram ao mesmo tempo coisas que parecem tão fortes e outras que parecem tão delicadas. Você pode olhar para uma coluna de uma construção e dizer ela é essencial para esse prédio, mas você pode sentir uma fragrância e dizer que ela é essencial também. Quando nós pensamos em Deus, sabemos que a essência de Deus, como a palavra mesmo diz, é o quê? Deus é amor. Amor é a essência de Deus. E quando pensamos no cristianismo, do qual somos cristãos, é óbvio que Cristo é a essência do cristianismo. Bom, isso todo mundo sabe. Na verdade, nós vivemos dias onde todo mundo sabe tudo e nada. Porque cada vez mais as pessoas sabem das coisas de uma forma superficial. Quer ver? Quando foi a última vez que você viu alguma informação na internet, nas redes sociais, em algum lugar? Alguma informação, levante sua mão. Você viu alguma informação? Não, eu não fiz uma pergunta objetiva, perdão. Hoje ou essa semana você viu? Sim. Ah, tá bom. Eu fiz uma pergunta sem resposta, meu Deus. Ok? Agora, você lembra quando foi a última vez que você leu uma notícia inteira na internet? Olha que interessante. Nós temos vídeos manchetes. Nós temos visto microvídeos de pessoas explicando. Somos uma geração que sabe de tudo e não sabe de nada. A gente sabe uma receita, às vezes não, a gente é acostumado a fazer, mas toda vez que vai fazer de novo a gente procura na internet. O Google até já sabe qual foi o último site que a gente olhou a receita da última vez. Há uma geração que sabe tudo e não sabe nada. Com as redes sociais já consolidadas, com o avanço da inteligência artificial, cada vez parece que nos tornamos mais rápidos. Sabemos de tudo, mas não sabemos de nada. É tão legal quando a gente encontra uma pessoa que ela sabe de verdade alguma coisa. Quando você vai conversar com a pessoa e ela tem realmente propriedade naquele assunto. Porque de forma geral, nós falamos de tudo com todos de uma forma muito rasa. Agora, se a gente for assim em relação a Deus e a vida, lascou. Se nós formos uma geração de cristãos que sabem recitar todos os brios dos pregadores, que sabem todos os links de mensagens motivacionais e versículos de promessas, mas nós não formos uma geração que é realmente profunda na palavra de Deus, profunda na essência do que é ser um cristão, profundos no amor, profundos no perdão, profundos na oração, profundos no congregar, aí nós estaremos perdidos. Está dando para entender? Amém. Então, grande convite do Senhor para nós nesses dias e neste ano é essência, é voltarmos à essência, é entendermos o que realmente é essencial e fazermos isso bem feito. Talvez se você veio nas primícias ou nos últimos cultos, a gente
estar repetindo alguns conceitos aqui, mas é só para fazer a amarração final desse assunto. E aí domingo que vem eu não vou estar aqui e vai ser outra mensagem. Fica tranquilo. Nós precisamos realmente sermos muito bons naquilo que é básico antes de ficarmos com frufru. Sabe, quando você pega um carro, você olha para o carro, é legal que ele tenha ar-condicionado, maravilha, glória a Deus por quem inventou esse negócio. E é muito legal que ele, de repente, sei lá, tem uma central de mídia bacana, e bancos gostosos, isso é 10, top, parabéns, que legal. Agora, se esse carro não tiver pneu, motor e tanque de combustível, esse carro não serve para nada. Ele é meramente uma peça de decoração, talvez, mas ele não é um carro. Porque a essência de um carro é ter um motor. O tanque de combustível até hoje em dia não é tão essencial assim para ter uma bateria, né? Mas ele tem que ter um motor. E ele tem que ter pneu. Senão ele não é um carro. Senão ele é inútil. E o cristão? Tem algumas coisas que nós precisamos ser e outras fazer, sem as quais nós somos inúteis. Ora, que luz inútil no mundo, uma luz que não ilumina? Meu Deus. Que sal inútil no mundo, um sal que não salga? Porque Jesus disse: vós sois a luz desse mundo e o sal dessa terra. Ele também disse: o sal para nada mais presta se vier a se tornar sem sabor, se não, vai ser jogado fora. O sal sem sabor. Imagine uma pegadinha dessa. Você vai cozinhar e alguém substitui por outro pozinho lá que não tem sabor. Você prepara toda a comida e serve para as suas visitas, e daí na hora de provar, você descobre que não tem sal, e que aquilo era um pó que alguém enganou você, fez uma pegadinha e colocou lá. Nós somos cristãos e precisamos entender a essência do cristianismo. E aí, uma vez que nós somos muito bons de pneus e de motor, a gente pode pensar daí no ar-condicionado, na central de mídia e no banco. Está dando para entender? O que é a essência do cristão? E uma das coisas que nós pensamos quando ouvimos a palavra essência é fragrância. E a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios 2, 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente, ou em triunfo, é a volta da vitória. Jesus já venceu as trevas, já venceu o pecado, já venceu. Então agora Ele nos leva de mão dada com Ele a correr ao redor do estádio no triunfo, na comemoração da vitória. Assim que Ele nos conduz. Ele já venceu e Ele nos convida a participar da comemoração da vitória. Mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Interessante, que somos o corpo de Cristo, cada um expressa isso de uma forma, bem como perfumes às vezes exalam aromas diferentes em corpos diferentes. O mesmo perfume numa pessoa combina e na outra já não combina tanto, são diferenças. Interessante isso. Eu quero descobrir o que é essa essência de Cristo para você. Mas além disso, quero contar um pouco do que é essa essência para mim, na verdade, o que foi essa essência lá na minha conversão. Mas não no sentido de simplesmente nós olharmos para trás e dizermos assim, o passado é melhor. Não. No sentido de nós entendermos o passado para sabermos melhor viver o presente. É assim que a gente estuda história, não é? A gente olha para trás para compreender como agir melhor para frente. Nós não queremos voltar a viver o passado já passou. Nós queremos viver o que Deus tem para nós hoje, amém? Mas para isso vamos olhar o que está atrás e aprender para caminhar para frente. Inclusive, Provérbios, capítulo 4, versículo 25, diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Já falei aqui outro culto, se você dirigir olhando só nos retrovisores, você vai bater de frente.
Você dá uma espiadinha nos retrovisores, claro, mas você anda para frente. Amém? Amém. Para frente. Então, o que foi essencial lá no seu começo? Como você buscou Deus, como Deus te encontrou? O que foi essencial lá no começo da sua caminhada? E para mim, algumas coisas foram na época da minha conversão, nos meus primeiros anos de cristão. Eu quero contar um pouquinho para vocês dessa história minha, para ajudar você a lembrar da história sua, ok? E assim como igreja construirmos a história que Deus tem para nós, a história nossa, amém? Primeira coisa que para mim era essencial naqueles dias era a vida devocional. A vida devocional, aquela coisa de tirar um tempo para estar com Deus, tirar um tempo na presença de Deus. Então eu lembro que eu precisava ir para a escola, o ônibus passava por volta de 7 horas da manhã. Então o que eu fazia? Levava uns 5 minutinhos caminhando na estrada de chão até chegar no ônibus. Então o que eu fazia? Eu levantava ali entre 5h30 e 6 da manhã. Para quê? Antes de tomar o café da manhã, eu queria ler a Bíblia. Eu queria muito ler a Bíblia. Às vezes, em certo ponto, eu até cheguei a fazer o seguinte: eu ganhei um daqueles Walkman, né, de botar fita, sabe? Só não original, era daqueles de camelô ganhei. E às vezes o que eu fazia? Eu ligava o rádio, porque dava uma ministração, tipo um culto de manhã assim, eu botava a fita para gravar. Você sabe o que é fita? Botava a fita para gravar, porque o que acontece? Às vezes, eu no ônibus ia escutando a pregação daí no caminho da escola. Né? Eu deixava gravando, e enquanto estava gravando, eu pegava e fazia também minha leitura. Então, eu gostava de acordar às 5h30, 6 horas e ler até a hora do café. Lá junto com a minha Bíblia eu tinha também lápis de cor. Para cada assunto eu ia pintando uma cor. Eu gostava de ir pintando uma cor para cada assunto ali. É sobre família, é sobre finanças, é sobre batalha espiritual. E gostava de ir pintando com o meu lápis ali. Também tinha um caderno de anotações. Era quase a minha Bíblia de estudo particular. Então eu sempre ia anotando as dúvidas. Meu irmão, não tinha, como hoje, eu não tinha acesso a Bíblias de estudo, nem a Google, nem a nada. Então eu tinha que anotar tudo, né? Anotar tudo, e o que eu não sabia, ou eu tinha que orar, ou pedir ajuda do pastor, não tinha muita outra forma. Então, eu estava ali anotando, colocava grampinhos no caderno para separar, né? As cartas paulinas, cartas gerais, os evangelhos, e ficava fazendo essas coisas assim. Ia tomando minhas anotações, porque para mim, devocional era algo muito importante. Eu pergunto para você, você já fez devocional alguma vez na vida? Você sabe o que é isso? Você tem o costume de ter um tempo na presença de Deus? Para mim, isso é algo essencial. Para mim, isso é algo importante. Isso para mim já era essencial lá no começo. Eu queria muito, não só eu, o pessoal que estava nesse mesmo movimento, nós queríamos muito obedecer a Deus. Nós tínhamos um desejo muito grande. Para obedecê-lo, nós precisávamos o quê? Conhecê-lo. Como você vai seguir uma direção se você não a conhece? Nós queríamos muito conhecer a Deus. Então nós buscávamos e tentávamos. E o que acontecia? Lendo a Bíblia, muitas vezes nós nos pegávamos chorando. Por quê? Porque às vezes percebíamos na leitura da palavra coisas erradas que fazíamos e coisas certas que não estávamos fazendo ali. Então ler a Bíblia era um exercício que muitas vezes nos fazia chorar e às vezes nos fazia dar gargalhada, nos fazia rir da alegria. Quando percebíamos, uau, é isso que eu estou vivendo, aleluia, e a gente dava gargalhadas. Mas às vezes, e muitas vezes, nos fazia chorar, porque nós tentávamos entrar dentro daquele texto, tentávamos imaginar aquelas cenas, aqueles momentos, e tentar deixar aquilo penetrar dentro do nosso coração. Mas eu não sei em que mundo se vive hoje, onde a pessoa diz que se converteu e não começa a ler a Bíblia, não começa a estudar a palavra de Deus. Meu irmão, isso é pneu, né? Isso é pneu, isso é motor. Você é básico, é essência, ter um tempo com Deus. Então ali nós chorávamos lendo a Bíblia, percebendo
o quanto nós tínhamos ainda para mudar, o quanto nós tínhamos para melhorar, quanta coisa precisava ser transformada nas nossas vidas. Você precisa deixar, não é tipo uma corrida, não, é uma corrida para ver se eu leio a Bíblia toda num ano. Que legal que você leia, eu gosto de ler a Bíblia toda num ano, mas entre quantidade e qualidade, é melhor você começar com a qualidade, um dia chegar na quantidade. Mas se apropriar e deixar, especialmente os textos do Novo Testamento, deixar eles se transformarem na sua vida, deixar eles falarem com você, deixar eles gritarem no seu coração. Inclusive, eu tenho o costume de quase todo ano trocar a versão da Bíblia para tentar entender ainda mais profundo e compreender ainda mais o que o meu mestre deseja que eu faça e que eu viva. Os nossos pecados precisam, nesse tempo devocional, ser denunciados. Quando você lê a Bíblia e percebe que você está fazendo algo errado, você tem que procurar os seus erros na Bíblia. Você tem que deixar a Bíblia bater na sua cara, mostrar para você como você precisa mudar. Afinal de contas, o alento ela te dá, ela te mostra Cristo te perdoando. Então deixa ela também mostrar o que precisa ser transformado. Amém. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, versículo 8: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os seus caminhos e serás bem-sucedido. Então, esse era o costume, fazer isso pela manhã e o dia inteiro ficar matutando, pensando, refletindo naquilo que a palavra tinha falado. Nós, inclusive, comentávamos uns com os outros no dia a dia. Nós perguntávamos: o que você está lendo na Bíblia? O que Deus tem falado contigo? E eu queria muito uma Bíblia de estudo para compreender mais, para entender mais. Eu lembro que na época a Bíblia que eu queria, naqueles dias custava em torno de R$96. Eu não tinha esse dinheiro e eu orei e falei a Deus durante um ano. Passei um ano orando. Depois de um ano surgiu uma promoção. O pastor apareceu lá oferecendo ela a R$35. Aí eu adquiri a minha Bíblia de estudo. Eu lembro que ela era uma Bíblia de estudo Plenitude, na versão Almeida, revista atualizada. Em um ano eu li toda ela junto com todos os estudos. Amém. Toda a Bíblia e todos os estudos, porque eu estava com muita fome de conhecer. Eu estava com um desejo muito grande pela palavra de Deus. Essa era a vontade que eu tinha. O dia que eu consegui adquirir ela, meu irmão, você não tem ideia a alegria que eu fiquei. A alegria que eu fiquei. O amor que eu tive por aquela Bíblia. E esses dias minha irmã, eu dei para minha irmã quando ela fez 15 anos, né? Agora ela tem 30, então só o tempo que eu já dei para minha irmã já são 15 anos. Então está todo esgoelado a Bíblia pela minha irmã. E aí eu tinha pego emprestado ela para fazer uns estudos, e daí eu devolvi para ela, né? Eu olhei para aquela Bíblia, tanta história, tanto carregando, tanta história, é tão legal, é tão gostoso você construir uma história com o Senhor dentro da história da humanidade. Isso é muito legal, muito legal. Naquela época estava uma modinha, a gurizada que era crente levar para a Bíblia também, mas para a escola uma Bíblia. E eu tinha uma menorzinha, então eu levava aquela, né? Pegava aquela Bíblia, botava na mochila. Nas horas vagas, se a professora não gostava que a gente ficasse conversando com os colegas, né? Quando terminava de fazer as coisas, daí eu ficava lendo a Bíblia, né? Uma Bíblia que a minha mãe tinha ganho de casamento. Depois eu acabei doando ela também. Pensa no cara que gosta da Bíblia, sou eu. Eu gosto de ficar dando Bíblia para as pessoas, eu acho isso muito legal. Então, amém. Inclusive, quando nós trabalhávamos juntos, por algum motivo, de repente um contratava o outro para fazer alguma coisa, quando a gente trabalhava junto, a gente ficava falando da Bíblia. Outro dia, o rapaz ganhou para prefeito, lá onde eu morava antes. E aí eu me lembrei que quando ele era criança, eu trabalhei de servente de pedreiro na casa da mãe dele, né? Agora ele foi eleito prefeito, olha que interessante. E aí, lá naquela casa, estava eu e o irmão da igreja, ele tinha me contratado para ajudar ele, e nós lá quebrando, tinha que arrancar os azulejos, fazendo as reformas na casa. E aí nós ficávamos lá batendo marreta o dia inteiro, e quebrando aquilo e construindo, e ficávamos conversando sobre o que a gente andava lendo na Bíblia. Então, às vezes, não dava para ouvir, cantava louvor, e era algo massa. E isso, para nós, fazia parte da nossa essência naqueles dias. A Bíblia era o assunto da nossa língua, porque nós acabamos de ler em Josué 8. Medita nela dia e noite.
Ter prazer na palavra é algo essencial para o cristão. Não como um peso, não como um legalismo, mas porque é o seu amado. É o seu amado. É o amor da sua vida, é a sua paixão, é a sua essência, é o Cristo. Então, a Bíblia é um prazer para nós. A Bíblia é uma alegria para nós. Eu amo a palavra de Deus. E como pastor dessa igreja, eu desejo ver você amando a palavra de Deus com todas as forças do seu coração. Mais do que doutrinas humanas, do que vontades da carne, palavra de Deus sobre a sua vida. Tínhamos também uma certa informal, né? Uma certa competição de decorar versículo. Então, como pouca gente tinha carro, a gente vivia muito de carona com o outro, e eu só pegava carona, não tinha como dar carona para ninguém. E nós tínhamos quase uma competição, então às vezes a gente começava, diz aí os versículos que tu já decorou, e a pessoa começava, daqui a pouco não lembrava o endereço, o outro completava, iniciava, daí o outro dizia, não, mas isso é outra versão, e a gente ia competindo para ver versículo, e isso era um prazer, era uma alegria para nós, era um prazer muito gostoso. Citávamos, inclusive, a palavra de Deus durante as nossas conversas. Então, quando nós estávamos conversando entre irmãos ali, a gente acabava muitas vezes citando. O pessoal falava, isso e aquilo, daí o outro dizia, não, mas na palavra de Deus diz tal coisa, e assim nós íamos edificando um ao outro. E sejamos uma geração que conhece a palavra de Deus. Amém. Outra coisa que para nós era essencial era o culto. Sem dúvida nenhuma, naqueles dias para nós, o culto era o grande evento da semana. Amém. Era o evento da semana. Olha só que interessante. A gente passava os primeiros dias da semana conversando sobre o culto anterior. Às vezes a gente até comentava assim, meu Deus, tu viu o que o pastor falou no culto? Meu Deus, olha só, a gente está fazendo isso errado, temos que nos arrepender. A gente ficava ali conversando sobre a palavra, sobre o que tinha, viu que fulano profetizou para o outro, viu aquele louvor, como aquele louvor, e a gente ficava conversando sobre tudo que tinha acontecido no culto. E tal pessoa foi liberta, e aquela coisa lá toda, e que é isso? E conversávamos, falávamos sobre o culto. Às vezes a gente até ia um na casa do outro só para conversar um pouco sobre como foi o culto. Chegava, viu o outro na rua, a gente se cumprimentava assim lá na cidade interior. E aí, o que tu achou da palavra do culto? Deus me falou tal coisa, vou falar. E a gente ficava comentando com o outro e conversando sobre isso. Aí quando dava lá, mais no final da semana, quinta e sexta, a gente ia pensar, como é que vai ser o culto essa semana? E aí já está preparado para o culto? Como é que vai para o culto? Já tem carona? O que você vai fazer para ir para o culto? Tem onde posar? Que às vezes fica um dia antes, eu não tinha carona, fica um dia antes para estar no culto no outro dia. Como é que você vai fazer para ir no culto? E a gente ficava naquele ânimo. Então esse era o ponto alto da semana. O ponto alto era o domingo à noite, o culto, o dia. Era tão bom que uma vez eu até pedi autorização do pastor, na época, né? E daí às vezes eu ia visitar com um amigo meu a Assembleia de Deus, que ele era filho do pastor, e daí no outro dia eu ia lá na igreja junto, era um tempo, fominha de culto, assim, um desejo de estar junto, um tempo muito, muito precioso. Como colocar aquilo na prática? A gente ouvia e começava a conversar entre a gente, mas como é que a gente faz para aplicar isso, para viver isso, que jeito que a gente faz, né? Tal coisa parece difícil, daí daqui a pouco o outro já falava, não, mas eu consegui assim, assado, tal. Muito, muito, muito gostoso. O que precisávamos parar, o que precisávamos fazer, essa era a grande expectativa. Nós ardíamos nessa expectativa de orar, de adorar, de ouvir a palavra, de ofertar, de tudo isso. Esse era o grande evento da semana. Sinceramente, até hoje para nós é assim. O culto é o grande evento da semana. Eu morava a mais ou menos 17 quilômetros onde era o prédio da igreja. O prédio da igreja era em outro município, né? E no meu município não tinha 1 quilômetro sequer de asfalto. Tinha ali acho que uns 100 metros de calçamento, mas era longe da minha casa, só na frente da casa do político. Então não tinha nem calçamento, nem asfalto, não tinha nada. E precisava ir para o culto. Como nós fazíamos? Às vezes pegava a bicicleta, pedalava, ia até lá. Só que daí se ia de bicicleta, como é que ia voltar de noite no escuro, não tinha iluminação pública, estrada de chão, cheio de buraco, não ia dar certo. Então às vezes eu combinava já de posar na casa de alguém para voltar segunda-feira para casa, né? Assim a gente fazia.
para dar conta. Ou então, chega a dizer: mãe, ó, estou indo para a igreja, como é que vai, filho? Eram 17 anos. Não sei, Deus proverá, isso aí é com aquilo, né? E a mãe ficava apavorada, cara. E aí no caminho ganhava uma carona, ganhava outro, ia pregando para as pessoas que davam carona, e assim ia fazendo. Quando não, a gente ainda... tinha um irmão lá que o Fusca oferecia o Fusca, daí às vezes o Fusca quebrava no caminho, a gente parava, dava um jeito no Fusca voltava a funcionar. Aí nós chegava no prédio da igreja, né, cheiroso, assim, com aquele cheirinho, com só o Fusca correndo do combustível ali, e chegava naquela alegria, né? Camisa modelo slim colada, mas não era colada de propósito, que tinha esquadra no caminho, e chegava no pavilhão da igreja, o pavilhão cheio de problema, né? Porque estava quente demais, e tinha quebrado alguma coisa, ou o som não estava funcionando, ninguém sabia regular o som, daí de repente as caixas de som não estavam mais na frente, estavam atrás, porque alguém achou que atrás para frente ficava melhor, e tinha isso e aquilo, mas a gente estava tão feliz. Sinceramente, às vezes a gente estava no culto, não com o aroma que a gente gostaria de estar exalando, né? não com a aparência que a gente gostaria de estar tendo, né? Com manchando na cara, assim, tudo, mas a gente tinha tanto prazer, porque aquele era o evento da semana, aquele era o nosso momento preferido. E eu pergunto para você: você tem essa essência de amar o culto, amar estar junto, amar a Deus, independentemente de qual a situação que esteja? Nós não tínhamos assim nenhum músico muito genial, estava todo mundo tentando aprender, então às vezes o som não era aquela coisa assim, mas daí a congregação percebia que os músicos estavam passando trabalho e tentava cantar mais alto que os músicos para ajudar eles, e assim a gente ia fazendo, era um prazer. Então, depois de um tempo, o pessoal entendeu que talvez a gente pudesse fretar um ônibus, né? Já que tinha essa dificuldade, daí você já deixava a oferta lá na entrada do ônibus, né? Tinha uma oferta voluntária para ajudar a pagar a passagem do ônibus para a gente conseguir ir para o culto. Você está achando o que, meu amigo? Tem Uber, tem tudo, né? Nós não tínhamos nem sinal do celular, quando muito. Então, outra coisa que nós amávamos e almejávamos por isso, e sinceramente, nós às vezes orávamos e jejuávamos durante muito tempo por isso. Sabe o que é? Batismo nas águas. Meu Deus do céu. Nós ficávamos importunando o pastor com insistência para ele logo abrir mais uma turma de batismo, né? Ficávamos pegando no pé dele, porque o batismo era tipo Copa do Mundo, quando tinha, né? Era aquele negócio assim, a gente ficava, meu Deus do céu. Alguns passavam ali meses orando, clamando, por quê? Pelas pessoas que nós gostaríamos que fossem batizadas. O pastor chegava a falar em batismo, a gente começava: vai ser o fulano dessa vez, vai ser meu amigo, vai ser meu vizinho, vai ser o colega do trabalho, vai ser. E a gente ficava naquela, se reunindo com os irmãos: será que o fulaninho vai se batizar dessa vez? E era aquele negócio, aquele desejo pelo batismo nas águas. Eu pergunto para você: isso é essencial para você? Ver pessoas tomando a decisão de descer as águas, ser batizadas. Meu Deus do céu, até hoje eu amo o batismo. Eu acho que eu estava agoniado nesse último batismo, que eu não podia entrar na piscina. Estava agoniado ali, porque o batismo é demais. O batismo é demais. Quem escuta rádio é mais do que ou, tá? Quem escuta rádio entendeu a referência. É demais, meu irmão. Nós queríamos ver as pessoas batizadas, que elas se convertessem, que elas desejassem. Inclusive nós ficávamos orando e falando para que os parentes não impedissem, que os parentes não dissuadissem a pessoa do seu batismo. E o que dizer dos cursos, das vigílias? A gente tinha os cursos geralmente nas terças, então desejávamos aquilo, a apostila era xerocada, você sabe que a qualidade fica maravilhosa, e aí colocava uma espiral, e a gente lia, arriscava, marcava, visitava o outro, combinava, tentava conversar sobre aquilo. Era muito, muito bacana. E as vigílias eram uma cereja do bolo. Quando era num local de uma trilha severa, que a galera diz hoje em dia, ia só os homens. Quando era um local que não era tão rigoroso o acesso, daí levava também as mulheres e as crianças para lá buscarmos a Deus. E sinceramente, o que tinha na vigília? Geralmente só nós, Deus e a natureza. A gente não tinha outra coisa, não tinha às vezes nem violão, nem caixa de som. Aí caixinha Bluetooth, nem tinha Bluetooth ainda, não tinha sido inventado. Mas a gente ficava lá
E aí, o que vocês faziam lá? A gente ficava lá 4, 6, 8 horas orando. E o que mais? Orando. E isso era um prazer. Isso era essencial. Pastor, da onde isso? Jesus fazia isso. Você vai ler os evangelhos, você vai ver que ele alta madrugada, na vigília da noite, na calada, Jesus saía para orar. E era para nós uma paixão. Daí a gente era picado por mosquito, às vezes refalava e caía, batia as costas no chão, e era tetendel. Quando as crianças vão ficar com fome, fazendo besteira, né? Às vezes o meu irmão não conseguia caminhar e o outro tinha que ajudar a subir o morro, fazer aquele negócio. E aí a gente, mas nós tínhamos prazer. Um dia eu fui de bicicleta, era longe, né? Eu fui de bicicleta, esqueci de comer, foi começar a vigília, eu desmaiei. Aí acordei desenfiando umas rapaduras na minha boca. Não entendeu? Só tô toda patrulha, né? E aí, isso era a essência. E eu pergunto, você tem essa essência? Isso é essencial, isso faz parte da sua jornada? Desejar tanto assim estar mais perto do seu amado. E aí alguns irmãos contavam as suas histórias. Alguns deles diziam assim: não, isso aí quando eu era do mundo, eu ia nos bailes até de madrugada, no outro dia estava entregando leite, não tinha problema, por que eu vou me lixar para ir na vigília? Aí o outro dizia: pagava tanto para entrar no baile, não vou investir na obra. E as conversas deles eram assim, era muito bacana. Agora, o batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo era o sonho de cada um. A galera pilhava por isso. Os que já tinham recebido ficavam lá só orando e falando em línguas, e os que não tinham recebido desejavam ardentemente, pediam a Deus, clamavam, chamavam, pediam ao Senhor. Investíamos realmente muitas horas nisso e aconteciam sinais, prodígios, maravilhas. Isso para nós fazia parte da nossa essência. Outra coisa, evangelismo. Meu irmão, naqueles dias tínhamos uma fome tão grande por ganhar vidas para Jesus, um desejo tão grande de ver as pessoas sendo salvas, as pessoas se convertendo, as pessoas entregando a vida para Jesus. Às vezes nós sentávamos e começávamos a combinar assim, né? O papel que cada um ia fazer em relação a evangelizar tal pessoa. Não, eu vou entrar em contato com ela lá na escola. Não, eu vou entrar em contato com ela lá no trabalho. Não, eu sou vizinha dela, vou entrar em contato. E assim nós íamos cercando a pessoa. Ela ficava meio sem ter para onde correr. E fazíamos e lutávamos nesse sentido. Todos os dias nós pensávamos em como evangelizar. Todos os dias nós pensávamos como eu vou ganhar alguém para Jesus. Se naquela época a gente tivesse o Google e fosse olhar o termo mais pesquisado, ia ser como ganhar almas para Jesus. E eu pergunto para você, isso faz parte da sua essência? Amém. O desejo de ganhar, já pensou, meu irmão, você poder ajudar a batizar alguém aqui nas águas? Aleluia! Já pensou que coisa linda? Você poder ajudar a pessoa, você saber que essa pessoa ela estava indo morar no inferno, onde eternamente estaria sofrendo. E Deus deu a você a honra de ser um instrumento nas mãos dele, para que ele salvasse essa pessoa. Amém. Você foi uma ferramenta na mão dele para que ele salvasse essa pessoa. Você já pensou nisso? Meu Deus do céu. Inclusive, nós ardíamos e queimávamos naqueles dias e fazia parte da nossa essência. Calcular os dízimos. Aí você vai dizer, como assim, pastor? Sim, olha o nosso raciocínio. A gente ficava conversando com o outro, o que tem que dizimar, como é que funciona, disso ou não, como é que é e tal, porque nós pensávamos assim, se eu esquecer de organizar bem direitinho meu dízimo, e se eu não chegar nos 10%, antes de chegar eu não ofertei nada ainda. Então a gente pensava assim, logo quando tinha uma dinheirinha, a gente pensava, tem que logo dizimar para poder começar a ofertar. Você pegou o raciocínio? Então a gente pensava assim, se eu não conseguir chegar lá nos 10%, eu não ofertei nada ainda, só estou chegando no meu dízimo. E aí o que passar disso é a oferta, e nós queríamos poder ofertar. Então nós calculávamos, um conversava com o outro, tentava entender como é que faz, como é que era, e a gente ia lá e dizimava para depois disso conseguir começar a ofertar. Isso era algo muito, muito bonito que nós fazíamos.
E literalmente, a igreja procedia dessa forma. E eu quero ver se isso queima no teu coração também. Quando era anunciado, agora chegou a hora dos nossos dízimos e ofertas, a galera fazia, oh, glória a Deus, aleluia, e celebrava, porque todo mundo queria fazer parte daquilo, todo mundo queria investir, todo mundo queria se envolver, e literalmente a gente saía do lugar onde estava e vinha dançando, né? Vinha dançando para frente e colocava o dízimo ali. A galera vinha dançando para entregar o dízimo, não é metafórico, não era tipo dançando mesmo. Inclusive eu com o meu jeito alemão, assim, tentava, não conseguia, mas tentava. Nós fazíamos uma grande festa. Não apenas isso, mas era interessante, porque as conversas eram do tipo assim, eu quero ver se eu consigo pegar tal empregada para entregar tal obra, porque daí com o dízimo a gente vai conseguir comprar uma caixa de som lá para a igreja, a gente vai conseguir não sei o quê, vai conseguir pagar tal coisa, o aluguel. As pessoas, elas pensavam no seu trabalho como forma do seu emprego prosperar mais, porque elas queriam aumentar os seus dízimos. Olha que coisa interessante. E elas, quando às vezes elas diziam, irmão, me ajuda, nós precisamos, falavam assim nas células, nos grupos, nos cultos, final de culto, falavam assim, me ajuda a orar, eu preciso vender, às vezes um carro, uma propriedade, eu preciso vender porque eu quero muito poder dar um dízimo desse, vai ajudar tanta obra. Os irmãos começavam a orar, Senhor, abençoa, fulaninho, consegui vender tal coisa, e era aquela unidade, sabe, de ver, porque todos tinham o desejo de ver a obra de Deus avançar. Todos tinham aquele desejo de ver a obra de Deus prosperar. Quando era, às vezes, para simplesmente a pessoa trocar de carro, ela já pensava o seguinte, não, eu estou pensando em trocar de carro. Aí você dizia, por que, irmão? Não, porque esse carro que eu tenho, ele não cabe todas as pessoas que eu dou carona para mim e outro. Então a ideia de trocar de carro não era simplesmente pensar assim, eu preciso ter mais conforto. A ideia era, como eu posso ajudar mais pessoas? A ideia de repente a pessoa lá vendia uma propriedade, ela era de como ver a igreja expandir e crescer. Isso ardia e era essencial, e eu espero que possa também ser essencial nos nossos corações, amém? Amém. Que coisa linda, que coisa gostosa. Outra coisa é isso que nós temos hoje, a ceia. Se o culto era o evento da semana, a ceia era do mês. Exatamente. Porque o que acontece? Quando chegava o culto de ceia, e o pastor começava a nos orientar a respeito da ceia, não tome indignamente, analise o seu... Daí a gente começava a lembrar de pecados que nós ainda não tínhamos pedido perdão para Jesus. E a gente chorava, era aquela ranheira, desculpa. A gente chorava e tal, aquela coisa, vai. Porém, depois disso, de nos arrependermos, nós tomávamos a ceia e fazíamos uma festa. E o povo prendia o griteiro, e dava aleluia, pulava do chão, né? E tinha uns quantos adilhos assim. E a gente fazia muita festa, por quê? Porque a gente sabia que sim, tínhamos cometido os pecados, errados, estávamos falhos, precisávamos melhorar, mas nós sabíamos que graças a Jesus Cristo, nós íamos morar no céu, e mais de vez que tinha passado, nós estávamos de pé. Isso é a nossa essência. Meu irmão era pedel, mas terminou a ser uma festa, uma alegria, por saber que havíamos sido perdoados pelo santo sangue de Jesus Cristo. Outra coisa que ardia era o discipulado bíblico. E aí eu explico um pouco melhor, não necessariamente da maneira como talvez estamos acostumados, mas logo que a pessoa convertia, ela entrava num chamado acompanhamento inicial, aonde todas as semanas ela se reunia com algum irmão mais experiente para estudar a Bíblia com o auxílio de uma apostila. Lá vem de novo o Enciclopédia de Sherlock com uma espiral, e a gente se reunia ali para quê? Para estudar a palavra, porque o desejo era o quê? Fazer um discípulo para Cristo, que a palavra de Cristo transformasse a pessoa. Então nós expunhamos para a pessoa que a Bíblia ensinava, para que ela adotasse a Bíblia como sua regra de fé e transformasse, mudasse a sua vida conforme a palavra de Deus ensinava. Isso aí era muito, muito lindo. Era um desafio realmente para cada um de nós. E eu pergunto, eu sei que assim, talvez alguma dessas coisas eu esteja usando aqui um filtro de nostalgia no meu coração, porque como para mim foram dias tão especiais,
Talvez nas minhas memórias eu tenha guardado isso com um tom nostálgico, um tom, né? Como guardamos às vezes lembranças da nossa infância. Então talvez alguma dessas minhas memórias não era exatamente assim, mas eu me lembro delas dessa forma. E eu quero perguntar o que está na sua memória, lá do tempo da sua conversão, lá do tempo que você entregou a vida para Jesus, os dias que você começou a caminhar com Ele. Não, como disse antes, não no sentido de você querer voltar a viver o passado, mas no sentido de você olhar para o passado, aprender do passado, para que comece a caminhar na direção do futuro. Tá bem? Eu pergunto, o que é essencial para você? O que é importante para você? O que é essencial para a sua vida? O que foi essencial para você naqueles dias? Claro que com o tempo a gente reflete coisas que podem ser melhores ainda do que foram naqueles dias, né? Mas a palavra de Deus, ela nos diz em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 a 5. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 a 5. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Nós somos chamados a morar no primeiro amor, não a simplesmente voltar no sentido cronológico, mas habitar, morar, porque se você ficar morando no primeiro amor, você não precisa voltar para ele. Alguém estava falando isso ontem, inclusive. Se você estiver morando no primeiro amor, você não precisa voltar para o primeiro amor. Você volta quando você se mudou. O primeiro amor é aquele onde você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, onde as coisas de Deus são tão importantes para você, onde orar é um prazer, a palavra é um prazer, estar junto com os irmãos é um prazer. A gente nem se preocupava com esse negócio assim: vou convidar fulano e doutorando, será que o ciclano não vai ficar chateado? Eu nem tinha ouvido, eu ouvi esse tipo de coisa só aqui em Caxias, infelizmente, né? Mas não é mais assim, em nome de Jesus, né? Nós precisamos morar nesse lugar, morar nesse lugar, sermos pessoas apaixonadas em nosso Jesus. E ele diz: você abandonou o primeiro amor, lembre-se onde caiu. Então talvez hoje lembrando, talvez hoje você consiga identificar algum momento na sua vida onde você já esteve mais apaixonado por Jesus do que está hoje. Talvez lembrando, você consiga identificar algum momento na sua vida onde você já esteve mais apaixonado pela igreja de Jesus do que você está hoje. Lembrando, talvez você consiga identificar algum momento onde você estava mais apaixonado por servir a Deus do que você está hoje. E aí eu digo para você, lembre-se. O versículo continua: lembra-se de onde caiu. Arrependa-se. Arrependa-se. Se algum dia você esteve mais apaixonado por Jesus do que está hoje, se arrependa. Jesus merece o seu coração integral, amém? Arrependa-se. Olha que interessante. E pratique as obras que praticava no princípio. Porque o que você faz denuncia o que você crê. O que você faz entrega o que você sente. As suas atitudes externas revelam o que tem aqui dentro. Então, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quando você estava mais apaixonado que hoje por Jesus, você fazia alguma coisa melhor ou mais para Ele do que faz hoje? Se sim, arrepende-se e volte a se dedicar de novo. Volte a se entregar de novo. Mas e os outros? Os outros, deixa os outros. O Jesus é o mesmo ainda. Mas o contexto daquela época, o contexto passou, mas Jesus continua sendo o mesmo. O céu é o mesmo, a vida é a mesma. O diabo, até o diabo é o mesmo. O que mudou são pessoas. Então continue apaixonado por Jesus. Pratique o que praticava, senão arrepender-te de ti, tirarei o seu candelabro do seu lugar. As nossas atitudes denunciam se estamos de fato morando no primeiro mundo. Você ainda é assim, tão apaixonado por Jesus? Amém. Tão apaixonado assim pela igreja? Me diga, pelo que o seu coração queima hoje? Pelo que o seu coração está queimando hoje? Tem tanta coisa legal, são realmente coisas boas. A gente gosta muito de se formar. Eu me formei no finalzinho do ano passado, eu gostei muito disso. A gente gosta de carro, a gente gosta de dinheiro, a gente gosta de passear. Quem não gosta de passear, se divertir, viajar, a gente gosta. Mas que tal a gente gostar mais ainda de Jesus, de ganhar vidas
e de ver a igreja de Jesus crescer. Que tal a gente desejar ainda mais tudo isso? O que ocupa a maior parte dos seus pensamentos? Em coisas para a glória de Deus ou coisas simplesmente para satisfação própria? Qual a motivação por trás das coisas que você faz? Por que você é o que você é? Por que você tem a profissão que você tem? Por que você trabalha no que você trabalha, estuda o que você estuda, casou com quem você casou, tem filho, etc. Qual a motivação principal por trás de tudo isso? Precisamos nos arrepender e voltar para a essência. E de novo eu digo, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Provérbios 4:5. Essa análise toda do passado é justamente para termos mais força para caminhar para frente. Amém? Amém? Fazendo essa comparação daqueles dias com hoje, que conclusões você pode chegar? O que realmente vale a pena? O que realmente vale a pena? As coisas que a gente tem vivido, as coisas que a gente tem feito, o que realmente vale a pena? Coloco duas opções para você. Uma delas é se humilhar, chorar, admitir os erros e pagar o preço por um futuro melhor. Futuro de avivamento pessoal. E a outra opção é passar um 2025 focado só em si mesmo. Só no que é gostoso para si mesmo, para si próprio. E desfrutando daquilo que o mundo tem para oferecer. Qual das opções lhe parece melhor? Pastor, mas eu não posso me humilhar, chorar e depois desfrutar também das coisas boas? Também dá. Boa ideia. Josias me respondeu mais ou menos assim esses dias quando eu perguntei para ele. Eu quero convidar você a, nesse momento, refletir em tudo que você ouviu e se preparar para a ceia do Senhor. É o evento do mês, né? Hoje nós temos a oportunidade de fazer a ceia, como falamos naquela outra mensagem sobre as 4 pernas da mesa. Hoje nós também temos a oportunidade de trazer a marcha do amor. Se porventura você não conseguiu trazer hoje, quiser trazer no nosso culto. Porque sempre que temos mesa do Senhor, também temos a obrigação gratificante do Senhor de podermos ajudar o próximo que está passando necessidade, bem, doando alimentos. Nesse momento que nós nos preparamos para a mesa do Senhor, eu quero convidar você, como diz a palavra, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Esse é o convite que a mesa do Senhor faz para você. Reflita nessa palavra que você ouviu e comece a examinar o seu coração. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Para que você não fique sonolento, se você quiser, você pode se levantar. Mas se você começa a examinar o seu coração, comece a refletir o seu coração, comece a pensar no que você ouviu, comece a sondar o seu coração. Oh Senhor, temos fome de Ti, Senhor. Certa vez o apóstolo disse que é o Senhor que opera em nós o querer e realizar, então opera em nós o querer e realizar. Gera em nós nessa noite, Senhor, arrependimento de pecados. Se porventura há coisas que nós não temos percebido, onde temos errado, abre o nosso entendimento para nós enxergarmos, assim como você abriu o coração de Lídia para que compreendesse, assim como você